Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso segundo caderno de atividades. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Então, olha só, ele é dividido em duas partes. Essa primeira parte, tem um textinho introdutório para vocês distinguirem, fazerem aí a análise de 3 imagens, Essa aqui é a primeira imagem. Vocês ignorem, tá? Tá escrito aqui, isso saiu com erro de formatação. Mas aí, ó, a gente tem essa imagem, essa segunda imagem e essa terceira imagem. Então, o que é para vocês fazerem? Vocês vão ler, esse texto que tá aqui, na página 29 e 30 da apostila de vocês e um pedacinho da 31. E aí tentar identificar a que período da pré-história essa imagem faz parte. E aqui colocar características desse período, tá bom? A mesma coisa com a segunda imagem, que período pertence a essa imagem, quais são as características desse período, com a terceira, a mesma coisa. Tem uma indicação aqui, para vocês visitarem o site, do MUARC, que é o Museu de Arqueologia do Mato Grosso do Sul. Tem coisas bem interessantes, E aí, quando a gente espera, que esse período de isolamento social acabe logo, todo mundo se cuide, enfim. E aí, logo vocês consigam ir pessoalmente, Convidem aí os pais, os amigos, enfim. Façam uma visita ao MUARC, que fica ali na Avenida Fernando Corrêa da Costa. Agora, vou fazer para vocês uma explicaçãozinha, rápida sobre o que é a pré-história aí, tá bom? Então, a pré-história, ela vai ser dividida em 3 fases, A gente tem aqui primeira fase da pré-história é o período paleolítico, que é do surgimento dos primeiros hominídeos, mais ou menos há 5 milhões de anos antes de Cristo. Depois a gente tem o Neolítico e, por último, a Idade dos Metais, que acaba, em uma divisão aí da história com o surgimento da escrita. Então, vamos lá. Período paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, no começo da sua trajetória, o homem usou sobretudo a pedra, além de ossos e madeiras, para fazer os seus instrumentos de trabalho. Por isso é que eles são chamados de paleolítico. E aqui a gente tem umas imagens, de como que eles faziam o lascamento das pedras e aqui como que ficavam esses instrumentos utilizados por eles. São instrumentos bem rudimentares. Durante o Paleolítico, eles viviam da coleta, frutos e raízes, da caça, da pesca, e eram por isso chamados de caçadores-coletores. Eles se organizavam em bandos e habitavam, cavernas, abrigos sobre rochas, ou cabanas feitas com galhos e folhas de árvores. A total dependência do meio natural, ou seja, da natureza, obrigava essas comunidades a um deslocamento constante em busca de alimentos, por isso eles eram povos nômades, não tinham moradia fixa, então eles ficavam se deslocando sempre em busca de alimentos. Além de procurar abrigo nas cavernas, eles também construíam, cabanas, enfim, que a gente tem algumas imagens para vocês. Alguns tipos de moradias desses hominídeos que viveram no Paleolítico. Os homens do Paleolítico, eles caçavam também animais grandes, como os mamutes, os cangurus gigantes e outros menores, como a gazela. Às vezes, eles se disfarçavam com peles e chifres de animais e assustavam a sua presa, forçando-a a correr em direção à armadilha que tinham preparado. Aqui a gente tem 2 imagens, que tentam relatar um pouquinho como que funcionava essa prática da caça, desses hominídeos aí. O trabalho, ele era dividido, existia uma divisão do trabalho. Os homens, eles ficavam, então, responsáveis pela caça, pesca, e a mulher de coletar frutos, preparar os alimentos e cuidar das crianças. Eles também, vai ser no período paleolítico que eles começam a desenvolver
né, a arte rupestre, né, que eram as pinturas feitas, né, nas rochas, nos abrigos sobre rocha, nas cavernas, representando, né, acontecimentos do seu dia a dia. São muito importantes essas pinturas rupestres para a história, para a gente tentar, né, compreender como que era o modo de vida deles, né, representações de caça, rituais, enfim. Vai ser também nesse período, né, que eles vão começar a dominar o fogo. Né, a conquista do fogo vai representar um momento importante do período paleolítico, que teria ocorrido há aproximadamente 500 mil anos nas terras vulcânicas dos vales da África Oriental. Imagina-se que os hominídeos daquele tempo perderam o medo do fogo, provocado por combustão espontânea, raios ou vulcões, passaram então a utilizá-lo para se aquecer, iluminar a noite, defender, né, dos animais, cozinhar os seus alimentos, enfim. E aí o segundo período é o Neolítico, ou a Idade da Pedra Polida. Vai ser na Idade da Pedra Polida, né, no Neolítico, que eles vão aperfeiçoar, né, a fabricação dos seus instrumentos, né, a técnica, né, vão começar a polir a pedra, daí vem o nome, né. Vai ocorrer uma revolução aí, que é a prática da agricultura. Eles vão desenvolver a prática da agricultura e do pastoreio, né, que vão ser importantes conquistas aí do período. Passam a produzir seu próprio alimento, a desenvolver técnicas de produção de cerâmica, tecelagem, né, e eles se tornam sedentários. A partir que o homem descobre a agricultura, ele passa a ter uma moradia fixa, né, se estabelece em uma única região e não precisa mais ficar se deslocando de um lugar para o outro em busca de alimentos, como ocorria no Paleolítico. Aqui algumas imagens, né, de pedra polida, então não sei se vocês conseguem identificar, mas elas então, são mais elaboradas, né, mais trabalhadas, eles vão polir a pedra nesse período. Né? Então, melhorando a alimentação, eles vão desenvolver também a cerâmica, porque tem a necessidade de quê? De armazenar, né, o resto dos alimentos, para cozinhar também, né, cereais como trigo, a cevada. Essa é uma peça, né, de cerâmica encontrada na China, que tem aproximadamente 2.000 anos. Aqui, essa fotografia de uma antiga, né, habitação do período neolítico que foi encontrada na Escócia. Também em relação à religião, né, pode-se imaginar que as cerimônias e os objetos religiosos surgiram como uma tentativa de compreender os fenômenos da natureza, chuvas, trovões, secas, enfim, que as pessoas não conseguiam explicar racionalmente. Depois a gente tem a Idade dos Metais, né? No final do Neolítico, a pedra empregada nos utensílios e armas, ela vai ser substituída aos poucos pelos metais, né? Obtidos com técnicas de fundição que o homem foi desenvolvendo. O primeiro metal a ser utilizado foi o cobre, né? Devido à sua maleabilidade, a princípio era martelado, sem aquecimento, depois ele passou a ser derretido no fogo, e colocado em formas, né, de pedra ou barro para ganhar forma. Depois o estanho, né, e da mistura do estanho e do cobre chega-se ao bronze, né, que é o metal mais resistente, por isso muito utilizado na fabricação de armas e utensílios para combate, lança, enfim. Aí a gente tem o aparecimento da escrita, né? Os comerciantes, os funcionários, enfim, eles sentiram a necessidade de controlar a quantidade de mercadoria, os impostos, calcular preços. E então eles, né, começam aí, né, tinham a necessidade de registrar tudo isso. E aí inventam, né, sinais e símbolos para representar essas mercadorias e essas quantidades. Esses sinais deram origem à escrita e à numeração em um longo e lento processo. Não foi uma coisa assim, da hora para outra também. Nessas sociedades eram poucas as pessoas que sabiam ler e escrever. Alguns funcionários do Estado, o rei e os sacerdotes, e apenas os filhos deles, né, tinham o direito de aprender. O restante da população, que era a maioria, não tinha direito a esse conhecimento. A invenção da escrita encerra o chamado período pré-histórico. Aqui a gente tem uma imagem
algumas, né, 4 imagens sobre essas primeiras formas de escrita que surgiram. Aqui de índios norte-americanos, em pedaços de madeira. Aqui a escrita cuneiforme, que foi desenvolvida lá na Mesopotâmia. Aqui a escrita fenícia. Aqui os hieróglifos egípcios. E aí tem, gente, várias discussão referente a isso, por se tratar como a escrita o marco da pré-história, porque várias sociedades, inclusive ainda hoje existentes, não produzem escrita, ou não sabem escrever, ou não escrevem. Então, por isso que tem esse embate agora em relação a isso, né, como essas formas de separação e divisão da história, né, porque devido, né, a essas populações, então quer dizer que quem não sabe escrever não faz parte da história. Todo mundo faz parte da história, né, todo mundo tem uma história, então tem uma certa discussão bem grande ainda por conta desse ponto, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre essas características da pré-história. E aí no próximo vídeo eu explico a segunda parte da nossa apostila e as atividades, tá bom? Um abraço e bons estudos!